História e evolução. O Muay Thai, também conhecido por Thai Boxing e boxe tailandês em países como os Estados Unidos e Inglaterra, é uma arte marcial cuja precedência remota de aproximadamente 2000 anos atrás. A sua origem encontra-se enraizada com os primórdios históricos do povo tailandês. Esta forma de luta havia sido utilizada enquanto método de defesa sobre lutas e possíveis invasões dos povos oriundos das planícies do curso inferior do rio Chao Phraya, denominados de apesar de grande parte das escrituras que documentavam toda a sua história terem sido perdidas quando Ayutthaya foi saqueada e devastada pelo exército birmanês na Guerra Birmano-Siamesa 1759-1760. Aquilo que é hoje em dia conhecido advém dos escritos da Birmania e Camboja através dos primeiros visitantes europeus e algumas crônicas do reino de Lan, atual Chiang Mai. Contudo, existem várias versões sobre a origem do Muay Thai. A teoria considerada a mais credível pela maioria dos mestres de Muay Thai, assim como por vários historiadores tailandeses, fundamenta que a origem do seu povo encontra-se na província de Yunnan, nas margens do rio Yangtze, na China Central, por volta do século II a.C. Os antecessores do povo tailandês, com as pressões políticas e culturais do norte da China, viam-se obrigados a migrar para o sul em busca de liberdade e de terras férteis para a agricultura. De acordo com a lenda Kumboron, os primeiros povos Thai estabeleceram-se em Mueang Thai, em tailandês, a atual cidade de Mbm. Progressivamente foram conquistando os antigos reinos do Sudeste Asiático até a fundação da atual Tailândia. Baixo relevo retratando combates entre antigos povos do Sudeste Asiático, do seu local de origem, a China, até ao seu destino. Os tailandeses foram constantemente hostilizados, sofrendo vários ataques de bandidos de senhores feudais chineses de animais, sendo que também foram cometidos de inúmeras doenças. Para se protegerem e conquistarem os vários territórios do Sudeste Asiático, os siameses haviam formado milícias, criando e desenvolvendo um método de luta designado de chupazarte, a partir da sintetização de várias técnicas de combate das tribos que compunham o povo tailandês. Este método de luta e autodefesa, eminentemente de influência militar, fazia uso de diversas armas, nomeadamente espadas, facas, lanças, bastões, escudos, machados, arco e flecha, entre outros. O treino e prática do chupazarte impulsionavam ao surgimento de graves ferimentos aos praticantes. Assim, e com o propósito de reduzir essas mesmas extropiações, os tailandeses criaram um método de luta sem armas, o Muay Boran, o precursor do atual Muay Thai. Inicialmente o Muay Thai era bastante semelhante ao Kung Fu chinês. Um facto normal, tendo em conta a origem do povo tailandês. O antigo Muay Thai utilizava-se de golpes com as palmas das mãos, ataques com as pontas dos dedos e mobilizações, incluindo o uso de mãos em garra para imobilizar o oponente. Ao longo dos tempos, esta arte marcial foi se modificando, tornando-se no estilo de luta que é hoje. Durante o reinado do rei Naresuan 1550-1605, o Muay Thai tornou-se parte do regime de treino militar. Este foi praticado segundo os ensinamentos do antigo chupazarte. Esse regulamento seguia o uso de armas Krabi Krabong, assim como técnicas de combate de mãos livres, o que sugere que a prática moderna do Muay Thai havia sido desenvolvida a partir destes mesmos ensinamentos. O rei Naresuan, também lutador deste estilo, participou em inúmeras competições, sendo que em 1577 foi declarado herói nacional. Em muitos períodos da história tailandesa, o Muay Thai foi bastante popular entre os tailandeses, principalmente no período do rei Prachal Suer 1703-1709, mais conhecido por Rei Tigre. O rei teria sido um dos maiores lutadores de Muay Thai de toda a história. Durante o seu reinado, o Muay Thai, para além de fazer parte da preparação militar, era ensinado em inúmeras escolas tailandesas. Um outro documento histórico descreve um único combate em 1560 entre o príncipe tailandês Naresuan, conhecido como Príncipe Negro, e o sucessor ao trono birmanês, filho do rei Bainang. O duelo teria durado várias horas, terminando com a morte do príncipe birmanês. No entanto, uma vez sem líder, a Birmania decidiu não atacar a Tailândia. Outro grande lutador foi Nakhon, considerado o criador do Muay Thai, uma figura-chave da história tailandesa. Em inícios do século XVIII, o rei havia se tornado um grande mestre de Muay Thai, sendo portanto um período significante para o desenvolvimento desta arte. Segundo a lenda, ele havia sido capturado pelos birmaneses durante um dos inúmeros conflitos entre a
Birmania e o Reino do Sião. Quando capturado, foi-lhe oferecido a liberdade caso conseguisse derrotar alguns lutadores birmaneses. O resultado refletiu-se na vitória e subsequentemente na obtenção da liberdade após vencer seguidamente 12 desses lutadores. O Muay Thai foi ensinado em diversas escolas até 1921, quando foi proibido devido à extensão de ferimentos que eram bastante comuns, isto porque até então não eram utilizadas luvas nem qualquer outro tipo de proteção, eram apenas empregues tiras de algodão, cânhamo ou de crina de cavalo. Apesar de não ser totalmente confirmado pela maioria dos historiadores, alguns antigos treinadores referem o uso de cola e vidro moído nesses ligamentos com o propósito de ferir violentamente o adversário. As cascas de cocos ou conchas eram também empregues como método de proteção dos órgãos genitais. Não eram consideradas as divisões por pesos, assim como não existiam interregnos no período de contenda. Os lutadores combatiam até que um fosse nocauteado, sofresse uma lesão grave ou morresse. As velhas regras do Muay Thai consistiam na simples proibição de golpear a virilha, arrancar os olhos, bater no oponente caído e puxar os cabelos. Categorias por peso não existiam, assim como os ringues hoje conhecidos. Só mais tarde foram aplicados rounds. As regras de combate. A cronometragem do tempo consistia na utilização de uma metade da casca de um coco com um furo central. A mesma era colocada em água, sendo que quando a sua total submersão era tocado um tambor ditando o início do intervalo de tempo e o fim do round. Intervalo para recuperação com duração de 1 minuto cada, devido ao elevado grau de lesões que ocorriam entre os lutadores. Após o ano de 1920, algumas regras do boxe inglês foram adaptadas ao Muay Thai. Entre elas podem ser referidas as divisões por peso, uso de luvas, inclusão dos rounds, assim como o envolvimento de um árbitro central juntamente com os juízes laterais. Entretanto, algumas particularidades do ancestral boxe tailandês permaneceram, como por exemplo a participação de um conjunto musical com antigos instrumentos que tocam a conhecida música sarama, transmitindo ritmo ao combate. Dependendo contudo da impetuosidade destes músicos, aceleram ou diminuem o ritmo da sua música conforme a eficácia dos lutadores. Este conjunto é constituído por 3 tipos de tambores, cimbalos e flautas pijava. Outra tradição mantida é o uso do aikru, uma dança ritualista com o propósito de homenagear o treinador, os seus pais, a sua escola de Muay Thai, os antigos lutadores do seu ginásio e os professores do mesmo. Outra tradição que é mantida nesta antiga arte marcial é o uso do Mongkon e da Prasyat. O Mongkon refere-se a uma faixa aplicada na cabeça dos lutadores por forma a protegê-los antes da luta, sendo retirada posteriormente ao ritual do aikru. A Prasyat é uma corda trançada que é colocada em um ou nos 2 braços do lutador, também com o objetivo de o proteger. A graduação não é distinguida por nenhum destes acessórios, como é frequentemente considerado. As suas cores estão relacionadas com as preferências do lutador ou do treinador e não com a graduação do atleta. A Prasyat não é retirada após o aikru. Como Mongkon, ela permanece com o lutador durante todo o confronto. Na Tailândia, as academias e ginásios são denominados de campos. Nesses espaços de treino diário, a rotina de preparação em ginásios diferencia-se expressivamente da dos existentes no Ocidente. Os lutadores geralmente encetam em treinos de Muay Thai com idades próximas dos 6 e 7 anos. Subsiste o princípio de se estabelecerem alojamentos nos próprios campos juntamente com outros lutadores, enquanto que o treinador providencia comida, roupas, acompanhamento médico e estudo aos lutadores. Estes devem simplesmente cumprir um treino intensivo, contribuindo em tarefas de limpeza e higiene do alusivo ginásio. O maior comprometimento da parte do lutador consiste no esforço veemente ao alcance do título de campeão, competindo em média uma vez por mês. O lutador é compensado com uma remuneração caso perspective o título. Este prêmio é distribuído entre o lutador e o seu treinador. Na Tailândia é permitida a aposta de lutas, onde o treinador pode apostar no seu próprio atleta com a subsistência de milhares de campos de treino no país. Cada campo é dirigido pelo treinador principal, que conta com o apoio dos seus auxiliares e com a gerência de um promotor, o qual promove os lutadores do mesmo campo. Contudo, são frequentes os casos em que o treinador é o promotor do próprio ginásio. Na atual capital da Tailândia, Bangkok, existem 2 grandes estádios, designadamente Lumpinee e Ratchathani, que concedem o desenrolar de disputas
disputas a título na competição de Muay Thai, cada um deles apresentar regularmente eventos de combate em dias diferenciados, principalmente aos domingos. A televisão nacional filma os vários combates desta modalidade. Apesar de na Tailândia o Muay Thai ser um desporto predominante, existem inúmeros outros países que qualificam significativamente a modalidade, entre os quais se destacam Austrália, Inglaterra, Holanda, França, Japão, Coreia, Estados Unidos, Portugal e Brasil, que providenciam uma significativa participação de atletas.